Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Queremos louvar ao Senhor por mais uma noite especial, maravilhosa. Nós estamos na casa do Senhor Jesus para adorarmos ao seu bendito e maravilhoso nome. Santa Ceia é algo maravilhoso. Quando eu venho participar da Santa Ceia, a minha mente vai lá para o céu. Eu fico imaginando a gente juntos e o Senhor Jesus celebrando a ceia conosco. A minha mente vai lá para o céu, porque esse é o nosso sonho, de um dia estar sentado à mesa e Jesus servindo ao seu povo, à sua igreja, que tanto lutou aqui na terra. Abra sua Bíblia comigo, o livro de Mateus, Mateus capítulo 5. É uma reflexão rápida, porque a gente está com um horário abençoado. Mateus capítulo de número 5 da palavra do Senhor. Ainda teremos a nossa ministração da Santa Ceia. Mateus capítulo de número 5. Mateus capítulo de número 5 da palavra de Deus, a partir do versículo de número 1. Livro de Mateus capítulo 5, a partir do versículo de número 1. Quem achou, diga glória a Deus. Eu leio um, você lê o próximo. Vamos ler até o versículo de número 12. Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte e, assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. Verso 2. Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Pai querido, é a sua hora, a ministração da sua palavra. A tua palavra linda, maravilhosa, vai ser pregada. Fala conosco, ministra o nosso coração nesta santa ceia, em o nome de Jesus. Amém. Meus amados e queridos irmãos, texto bíblico o qual nós acabamos de ler, fala acerca do ensinamento mais poderoso que o Senhor Jesus deixou para os seus discípulos na face da terra. Já dizia Gandhi, se as escrituras não existissem e só existisse o Sermão do Monte, era suficiente para ganhar o mundo inteiro. Somente o Sermão do Monte era suficiente para que todo homem se curvasse diante da presença do Senhor. Jesus, ele investiu na época em quem ninguém queria investir. Jesus, como líder de excelência, ele poderia pegar os melhores homens da época para criar o seu ministério e para impactar o mundo da época. A gente vai observar que Jesus, ele é seletivo, mas ele não vai na seita dos escribas, ele não vai na seita dos fariseus, ele não vai na seita dos herodianos, ele não vai entre os doutores da lei ou entre os sacerdotes para montar a sua equipe. Jesus, ele não faz isso. Ele poderia pegar os religiosos, mas Jesus sabia muito bem que seria dificílimo desconstruir o que a religião trouxe para aqueles homens.
porque a implantação do reino de Jesus é uma novidade. Jesus vem com uma teologia que vai confrontar a teologia da época. Ele vem com os ensinamentos que vai confrontar os ensinamentos dos escribas e fariseus. Pegar 12 homens para desconstruir dele, que naquele exato momento eles não poderiam mais viver segundo a lei, mas segundo Cristo, segundo a graça, seria mais difícil, mais complicado. Então ele vai pegar os marginalizados, desdenhados, desprezados pela sociedade, para criar a sua equipe. Aí ele vai chamar Pedro, chama Tiago, ele vai chamar João, ele vai chamar Levi, chama Filipe, chama Natanael, chama Bartolomeu, chama João, e ele chama 12 apóstolos. E depois que Jesus, ele chama 12 apóstolos, ele vai criar uma escola de discípulos. Foi necessário que Jesus criasse essa escola de discípulos. Por quê? Porque Jesus tinha que implantar a mentalidade do reino na cabeça dos seus discípulos. E para ele implantar a mentalidade do reino na cabeça dos seus discípulos, era necessário ele montar essa escola de discípulos. E ele montou essa escola de discípulos, e ele vai justamente trabalhar a mente dos seus discípulos. Jesus vai ganhar a mente deles. Ganhando a mente, Jesus ele ganha o coração desses homens. Jesus vai trabalhar na mente desses homens que ele tem um propósito. O propósito é ganhar Galileia, é ganhar Judeia, é ganhar Jerusalém, é ganhar os confins da terra, mas ele não tem muito tempo, ele vai ficar ali 3 anos só, porque ele começa aos 30, o ministério dele é rápido. Então ele pega esses 12 e diz: eu vou para o Pai, mas vocês vão ficar aqui. Então eu vou trabalhar bem a mente de vocês, porque quando eu for, vocês vão poder pregar o meu reino aqui na terra. Quem vai pregar o meu reino aqui na terra vai ser vocês. É vocês que vão implantar o meu reino aqui na terra. É chegado a vós o reino de Deus. Jesus disse: é chegado a vós o reino de Deus. Jesus está dizendo: ó, o reino não vai se encerrar em mim. O reino não vai se encerrar quando eu morrer. Vocês precisam aprender isso, que quando eu morrer o reino não pode se encerrar, porque quem vai dar continuidade ao reino é vocês. Vocês darão continuidade ao reino. Vocês darão continuidade ao reino. Então ele começa a trazer uma série de ensinamentos. Ele começa a tratar a mente deles. Ele sobe ao monte, há uma grandiosa multidão. Quando Jesus ele sobe ao monte, os apóstolos, discípulos, se aproximaram de Jesus. E aí ele vai ensinar. É importante isso. Quando o discípulo se aproxima do seu mestre. Quando o discípulo se aproxima do seu líder, você vai observar que eles não ficam no meio da multidão, está claro no texto. Eles sabem que Jesus vai pregar. Eles sabem que Jesus vai abrir a boca para ensinar. Eles poderiam ficar no meio da multidão e dizer: ó, vamos ficar aqui recebendo os ensinamentos de Jesus. Não, eles não ficam no meio da multidão, eles se aproximam de Jesus. Eles saem do meio da multidão e eles se aproximam de Jesus. Eles vão para perto de Jesus para receber todos os seus ensinamentos. A multidão estava longe, a multidão estava distante, a multidão recebia o ensinamento de Jesus de uma forma distante, mas os discípulos mais próximos. Porque discípulo,
ele recebe ensinamento do seu líder bem próximo. Para a multidão, Jesus pregava. Para os discípulos, eles se aproximavam de Jesus. E nós somos os discípulos dele. E precisamos nos aproximar de Jesus. Trabalhamos com discipulado também. Precisamos nos aproximar dos nossos líderes. Os discípulos se aproximaram de Jesus. E quando se aproximaram de Jesus, ele começou: bem-aventurados pobres de espírito. Filhos, bem-aventurados os humildes. No meu reino, prepotência não vai. No meu reino, exaltado não. No meu reino, aquele que se acha não dá. Aquele que se acha o melhor não dá. No meu reino tem que ser humilde. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os humildes, que estão preparados para receber repreensão, que estão preparados para receber orientação de Deus, que estão preparados para receber o que vem do Senhor. Humildade. E esse era um problema que os apóstolos tinham, hein? A falta de humildade era grande entre eles. Teve uma mãe que se aproximou de Jesus e disse: Senhor, coloca Tiago de um lado e João do outro, quando estiver no seu reino. Que sede de poder, minha poxa. Prenderam em casa já. A mãe já queria promover os meninos, para um estar do lado de Jesus e o outro do outro. Era uma discussão entre eles: quem é o maior entre nós? Quem é o maior entre nós? Será que o maior é Pedro? Será que o maior é João? Jesus disse: só vou dizer uma coisa para vocês: quem quiser ser o maior no meu reino, tem que ser o menor. No meu reino, não é que nem o reino do mundo. O reino do mundo, o maior é o maior, o grande é grande. Mas no meu reino, quanto menor você for, maior você será. Humildade. Coração humilde, bem-aventurado os humildes, felizes os humildes. Bem-aventurados. Primeiro os que choram, depois os humildes. Bem-aventurados que choram. Choro aqui de arrependimento. Choro pela presença de Deus. Não é choro porque você está num vale ou numa luta. É choro de arrependimento. É choro pela presença do Senhor. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Reconheça que você carece da sua graça. Reconheça que você carece da sua misericórdia. Reconheça que você carece do seu amor. Reconheça que você carece de Jesus. Então chore diante dele, porque os homens mais santos do mundo que impactaram essa terra se achavam os mais pecadores. Os mais santos do mundo, meu apóstolo, se achavam os piores pecadores. Paulo: miserável pecador que sou. E o homem que vivia numa santidade extrema, mas ele dizia: miserável pecador que sou. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais pecador você se sente. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você sente o peso da santidade dele, da pureza dele. Mais você sente a sua miséria, o seu pecado, o seu erro. Quando a gente se aproxima mais dele, a gente sente mais desejo de arrependimento e de derramar nossas lágrimas diante do Senhor. Chore diante da presença de Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Jesus estava dizendo para os apóstolos: no meu reino nada de injustiça. Sejam justos, porque o Pai Celestial é justo. É justo, e vocês precisam serem justos, agirem com justiça. Bem-aventurados misericordiosos. Eu gosto disso aqui, eu gosto dessa parte. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Eu já defini para você aqui o que é misericórdia. É Deus não dar a gente o que a gente merece, porque o salário do pecado é a morte.
Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Graça, favor imerecido, misericórdia é Deus não dá a mim e nem a você o que nós merecemos quando a gente peca. Nós pecamos, merecemos a morte. Mas a misericórdia de Deus vem e nos envolve, nos alcança. E a Bíblia diz em Jeremias que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos o quê? Consumidos. Por quê? Ela não tem fim. Ela se renova a cada manhã. Ela se renova a cada manhã. Aí tem um grupo que canta dizendo: a cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. Agora o problema aqui, sabe qual é? É quando a gente quer misericórdia de Deus para a gente, mas a gente não tem misericórdia do nosso irmão. Bem-aventurados misericordiosos é aqueles que vivem usando de misericórdia para com os seus irmãos. A gente erra, a gente falha, a gente peca, a gente desobedece a Deus, olha para o céu e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Agora, quando o nosso irmão peca, a gente quer matar. Observou isso? Quando o nosso irmão falha, a gente quer quebrar as pernas dele. A gente vive clamando pela misericórdia de Deus na nossa vida. Bem misericórdia, Senhor Deus. Toma, meu filho, eu derramo sobre você a minha misericórdia. Agora, quando o nosso irmão peca, a gente abre uma cova e diz: joga esse miserável aí dentro, porque está escandalizando o reino. Então é melhor esse miserável dentro da cova, é melhor esse miserável aí morto, destruído, do que ele está escandalizando o reino. Jesus disse: não, no meu reino não é assim. No meu reino eu quero que vocês sejam misericordiosos. Eu quero que vocês usem de misericórdia um para com o outro. Eu quero que vocês usem de misericórdia um para com o outro. Seja misericordioso com seu irmão. Seja misericordiosa com a sua irmã. Use de misericórdia com aqueles que estão ao seu redor, que estão falhando e que precisam de restauração de Deus. A gente não vai ser assassinos dos nossos irmãos. Nós vamos agir com misericórdia, levantar o caído para a glória do nome do Senhor. Onde estão os misericordiosos aqui nessa noite? Levante a mão para o céu, abra sua boca, dê glória ao nome do Senhor. Muita gente se fecha e não se abre porque tem medo de ser condenado. Tem gente que peca e a pessoa se fecha e sabe de uma coisa: eu vou pecar, vou ficar aqui, porque se eu abrir a minha boca e confessar o meu pecado, vão me matar. E a pessoa se fecha. Mas no livro de Tiago diz: confessai as vossas falhas, os vossos erros, as vossas culpas uns aos outros. Agora precisamos ter um coração misericordioso. Diga assim: ó Deus, diga forte: ó Deus, dá-me um coração misericordioso. Bem-aventurados os que têm um coração limpo. Os discípulos foram comer sem lavar as mãos. Aí os escribas disseram: ó, teus discípulos não em pecado, porque não lavam nem as mãos para comer. Não lavam nem as mãos para comer. Jesus disse: ó, o que contamina o homem não é o que entra. O que contamina o homem é o que? É o que? É o que sai. É o que sai de onde? Sai do coração. O que contamina o homem é o que sai do coração. E é um perigo quando o nosso coração está doente. É um perigo quando o nosso coração não está tratado. Quando o nosso coração está doente. Quando o nosso coração não está limpo. Do coração sai adultério, sai contenda, homicídio. Que o Senhor possa sondar o nosso coração. E que o Senhor possa limpar o nosso coração.
Que você possa dizer: dá-me um coração igual ao seu, Senhor. Se tu olhares para dentro de mim, Senhor, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do seu perdão. Dá-me um novo coração, Senhor. Agora me dá um coração igual ao teu, Jesus. Me dá um coração igual ao teu, Jesus, porque eu quero ter um coração igual ao seu, Jesus. Quero amar da forma que o Senhor ama, quero perdoar da forma que o Senhor perdoa. Quero abraçar da forma que o Senhor abraça. Eu quero ter um coração parecido com o seu, Jesus. Eu não quero ter um coração que guarda mágoa, que guarda rancor. Eu não quero ter um coração que guarda ódio. Não, Senhor, eu quero ter um coração igual ao seu. Então dá-me um coração igual ao seu, Senhor. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificador aqui é aquele que promove a paz. Aquele que promove a paz. Tem alguns que promovem muita contenda, mas nós precisamos promover a paz. Seja um promovedor da paz. Olhe para o seu irmão, diga para ele: promova a paz. Onde há contenda, por favor, leve a paz. Onde há contenda, não leve lenha, porque senão a contenda vai aumentar mais. Deixe isso para lá. Leva a paz. Bem-aventurado os pacificadores. Pacifica em nome de Jesus. Seja um pacificador. Para nós finalizarmos. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Você pode ficar de pé. O Senhor está aqui em nosso meio. Você é um discípulo do Senhor. Você é um discípulo de Jesus. Caminhe nessa escola de discípulos com o Mestre. Caminhe para ficar parecido com Jesus. Caminhe para ficar parecido com Jesus. Caminhe nessa escola de discípulos para você ficar parecido com o Mestre, a ponto de alguém olhar e dizer: parece com Jesus. Ele é a cara de Jesus. A forma dele ser é a forma de Jesus ser. Feche os olhos. Dá-me um coração igual ao teu. Levanta as mãos. Você vai fazer dessa canção a sua oração. Se tu olhar, se você sabe, canta. Pra dentro de mim, aleluia. Nada encontrarás. Aleluia. Aleluia. Um desejo eu tenho de ser transformado. De replaçaio da rabagada de chai. Tanto do teu perdão, dá-me um novo. Ai, o PTT plaçaio da rabagada do baixo. Dá-me um coração. Ai, o PTT plaçamia. Meu mestre. Ore. Meu coração. Ore. Ao teu coração disposto a poder. Ai.
te plaçaio da rabagado. E tudo teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Oh, adore a Ele. Adore a Ele. Se tu olhares, Senhor, Levante a mão para adorar a Ele, cantar. dentro de mim, Diga para Ele, nada encontrarás. Nada encontrarás. Oh, mas um desejo eu tenho de ser transformado. eu preciso. Começa a pedir perdão. Começa a pedir perdão. Começa a pedir perdão ao Senhor. Começa a se quebrantar diante da presença dEle.